Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje a nossa aula de número 45. E o assunto e a receita é o molho de tomate. Vocês lembram, há 2 aulas atrás, quando eu ensinei o nhoque para vocês, o nhoque de mandioquinha, lembram que eu falei para vocês que eu iria, numa aula especial, ensinar este molho? Este molho é maravilhoso. Serve para as crianças que têm intolerância a leite, a lactose, a glúten, e serve também para as pessoas que não têm intolerância nenhuma. A única coisinha que hoje, no molho de hoje, eu irei modificar é a margarina, que a margarina que eu estou usando é sem lactose. E numa família que ninguém tem intolerância à lactose, poderá usar margarina, manteiga, normal. Tá bem, queridos? Esta lição, como este molho ele é muito simples nos ingredientes, mas ele é um tanto complicado na execução. Então, eu vou dividir esta receita em 2 partes, tá bem? Primeiro, nós vamos fazer a leitura da receita e depois eu vou dividir a receita em 2 partes. Vamos lá! Ingredientes: 2 quilos de tomates bem maduros, uma cebola grande, 2 dentes de alho, ervas aromáticas, meia xícara de chá de óleo, 300 gramas de carne em um único pedaço, ou 2 pedaços menores, tanto faz, 2 colheres de sopa de margarina sem lactose, sal e noz moscada ralada, vocês já conhecem o que é noz moscada, e uma pitada de açúcar. Então, vamos começar a nossa receita dividindo-a em 2 partes. Primeira parte: pego uma panela grande, uma panela alta, coloco água, coloco para ferver.
jogo todos os meus tomates apenas lavado, não preciso fazer mais do que isto. Lavei bem o tomate, coloquei água para ferver, joguei o tomate lá dentro e deixo que ele não fique dissolvido, fique nessa textura aqui, ó. Fique nesta textura. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Ó, ele está cozido, mas ele está inteiro. Ele não dissolveu porque eu não deixei ferver. Aí o que eu fiz? Recolhi todos os tomates. Isso eu fiz ontem, só para mostrar para vocês. Recolho os tomates, jogo fora esta água, porque nesta água vocês vão perceber que fica um cheirinho de agrotóxico, porque, infelizmente, todo tomate tem um pouquinho de agrotóxico na plantação. Então, joguei fora esta água. Lembrando que esta receitinha é uma das receitinhas que vocês irão precisar da ajuda de um adulto. Por quê, professora? Porque nós vamos utilizar o liquidificador. Eu poderia amassar esses tomatinhos? Poderia, e depois passá-los na peneira. Mas vai me dar muito mais trabalho e eles não vão ficar aquele suco do tomate. Então, ele será melhor aproveitado se eu batê-lo no liquidificador. Aí, vocês, queridos, peçam ajuda para um adulto. Bateu o tomatinho neste ponto, ó, bem molinho, ele tá bem molinho, com tudo, ó. Casca, semente que tá lá dentro, olha, todos os tomatinhos estão inteiros. Tudo molinho, mas todos inteiros. Bato tudo isso no liquidificador, venho com aquele molho, jogo na peneira e passo pela peneira. Aquilo fica aquele suco de tomate, certo? Essa é a nossa primeira parte da receita. Simples, não é? Não é nada complicado. Vocês só precisam da ajuda de um adulto, tá bem? Esta é a primeira parte. Depois de passado na peneira, aquele suco bonito do tomate, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a meia xícara de chá de óleo, coloco aqui. Venho com a cebola e o dente de alho bem picadinho, pode até ser triturado naqueles trituradores pequenos que tem para cebola e para alho. Quanto menorzinho, melhor, porque o nosso molho vai ficar com mais qualidade. Ele não vai ficar com resíduos. Então, se eu conseguir ralar, bater num mini processadorzinho a cebola e o dente de alho, vai ficar maravilhoso. Aí, coloquei o óleo na panela, coloquei a cebola, coloquei o alho, dei uma fritadinha, coloquei 2 pedacinhos de carne. Que carne, professora? Qualquer carne, uma carne de segunda, pode ser um músculo, pode ser um pedacinho de acém, qualquer uma, tá? Coloco o pedaço de carne, dou uma fritadinha e venho com aquele molho, aquele suco de tomate, mexo bem e deixo ferver, ferver e ferver. O segredo do bom molho de tomate é ferver bastante. Só isso. Depois eu venho com os condimentos, porque ele por enquanto não tem
Não tem nada de nada. Então, eu quero ensinar para vocês que estas ervas aromáticas, vocês escolhem o que vocês querem. Essas daqui, por exemplo, olha, eu tenho um raminho de manjericão e um raminho de salsão. É o suficiente para dar um sabor no nosso molho. Se vocês quiserem, vocês podem amarrá-lo. Isto aqui na culinária chama bouquet garni. É um termo francês que significa um amarradinho de ervas aromáticas. Vocês escolhem aquela que vocês quiserem. Mas eu já dou uma dica. Os sabores que combinam muito bem com o molho são manjericão, salsão e manjerona, tá? Então, vocês fazem um buquezinho e jogam lá dentro e deixam ferver. Aí, vocês colocam uma pitada de açúcar. Nossa, Miriam, mas é molho salgado? Por que você vai colocar o açúcar? Esta pitada de açúcar é simplesmente para tirar a acidez que existe no tomate. Vocês sabem que o tomate, ele é bastante ácido. Para não ficar aquela acidez mexendo com o nosso estômago, o que fazemos? Uma pitada de açúcar. Daí eu venho com o sal, a noz moscada e, por último, 2 colheres de margarina ou manteiga sem lactose para dar uma consistência melhor no nosso molho. Vocês compreenderam? Vocês viram que fácil a receita? A única parte complicada é todo o processo. Por quê? Ingredientes poucos, sabor muito. E o procedimento é trabalhoso, porque para ter um molho bom, eu preciso ter paciência e deixá-lo ferver. Compreenderam? E fica este molho maravilhoso que eu já mostrei para vocês quando fizemos a receitinha do nhoque. Certo, queridos? E vou ensinar mais um truque. Quando vocês quiserem um molho à bolonhesa, o que quer dizer um molho à bolonhesa? Quer dizer a moda de Bolonha. Bolonha é uma cidade da Itália que fica na região da Emília-Romanha. E é um molho que tem carninha moída dentro, certo? Então, quando vocês quiserem um molho à bolonhesa, ao invés de colocar um único pedaço de carne, vocês colocam um punhadinho de carne moída. E naquela etapa do frita a carninha, vocês fritam a carninha moída. Compreenderam, queridos? Não é fácil? Muito fácil. Gostaram da receitinha? Então vamos para o final da aula, sempre conhecendo alguma nova curiosidade que eu trago aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Curiosidades do mundo. Estima-se que o Monte Everest, que é o mais alto do mundo, cresça 4 milímetros a cada ano. Sabem quantos metros ele tem? 8.848 metros de altura. É o monte mais alto do mundo. E ele fica onde? Ele fica na Ásia, na cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete. Gostaram da curiosidade? Então, até a próxima aula, queridos!